Fala pessoal, aqui é o Igor e no vídeo de hoje eu vou compartilhar uma forma de fazer a fachada, mas em perspectiva, e pode ser uma alternativa ao desenho bidimensional da fachada. E isso a gente consegue extrair do nosso modelo de SketchUp, um modelo que a gente já vem trabalhando para ter essa modelagem tridimensional para desenvolver perspectivas, diagramas, mas que também a gente consegue extrair uma fachada em perspectiva. Esse processo ele é simples, mas traz um resultado bastante interessante, principalmente na leitura e compreensão do projeto. Aproveitando para dizer, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, que isso ajuda o nosso canal a crescer e chegar em mais pessoas. Se gosta desse tipo de conteúdo, deixa o gostei e vamos para o vídeo. Aqui eu tenho um modelo tridimensional, um modelo de um projeto que a gente desenvolveu e dele a gente extraiu as perspectivas, corte perspectivado, uma série de peças gráficas e as fachadas também é um desses produtos que a gente extraiu. Para que a gente posicione a câmera, nós vamos olhar aqui para uma das fachadas. Então, por exemplo, se eu quiser extrair essa fachada aqui, eu venho na ferramenta de corte do SketchUp, que é essa daqui. Caso não esteja aparecendo para você, com o botão direito, você busca por Section, que é um grupo de ferramentas aqui do SketchUp, e a gente vai clicar nessa primeira opção. Clicando nessa opção, com a seta do teclado, eu consigo travar nesses eixos. Então, nesse caso, seta para a direita, e eu clico aqui, mais ou menos no meio da rua, e aí ele vai fazer esse corte. Para que esse corte? Para que eu esconda essas informações aqui atrás, tá? Depois eu posso rotacionar um pouco essa câmera e quando eu clico aqui no corte, com o botão direito, eu tenho a opção de Align View. Então eu vou alinhar essa visualização. Aqui eu já posso esconder esses cortes nessa segunda opção. E aí eu consigo aproximar meu modelo e basicamente essa é a cena. E aí se eu quiser um cuidado um pouco maior, eu venho aqui na opção de câmera e Two Point Perspective, para que ele mantenha as linhas verticais na vertical. Aí aqui ele altera para a ferramenta Pan, eu posso fazer algum ajuste também de enquadramento e aí eu posso salvar essa cena para continuar desenvolvendo essa peça gráfica. No nosso caso, a gente fez a renderização, a exportação de algumas informações do modelo e depois a gente fez a pós-produção no Photoshop. Então, aqui eu faria a renderização. A gente disponibiliza uma renderização com algumas configurações mais simplificadas num vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card e também vou deixar nos comentários. Mas esse vídeo eu explico como faz um diagrama renderizado. E aí lá a gente passa essas configurações. Caso você tenha interesse em ver, eu vou deixar linkado aqui. Mas o passo é simplesmente, depois que a gente renderiza, a gente vai ter um canal, alguns canais, na verdade, desse produto. E depois, a gente sempre faz a exportação de alguns outros canais. Quais são eles? Aqui, eu tenho que buscar nessa categoria de Styles, em Default Styles, pela opção Hidden Line, que é essa daqui. Então, quando eu clico aqui, ele vai transformar tudo em linha. Eu sempre preciso adicionar essa opção de Profiles aqui em Edit. E aí eu fecho isso e eu vou fazer a exportação dessa informação. Então simplesmente eu venho em File, Export e vou exportar como 2D. Após esse processo ele abre aqui o caminho que eu quero salvar, qual é essa pasta. Eu só preciso tomar dois cuidados. Primeiro, isso aqui precisa estar em PNG. Aí aqui eu vou colocar o nome do arquivo. Em opções, eu tenho que desmarcar essa opção. Eu deixo aqui em 3000, porque geralmente é o tamanho final que a gente deixa o render. E vou marcar essas duas opções. E aí eu dou OK. Aí ele já grava essas informações. E aí eu tenho o tamanho da imagem e algumas configurações importantes já estabelecidas. Aí eu simplesmente vou em exportar. Eu também faço a renderização e aí eu vou exportar todos esses canais. Eu vou salvar nessa mesma pasta. Com as configurações que a gente passa, você já consegue ter um resultado interessante. Mas você também pode testar outros tipos de configurações. Vindo aqui na nossa pasta com as imagens que a gente produziu, então a gente produziu uma série de perspectivas. As elevações, ó, são uma dessas perspectivas. Então, a gente produziu 4 fachadas, que são as 4 elevações do projeto, e todas elas com essa mesma lógica de não ser uma fachada bidimensional, mas ter essa profundidade que a perspectiva dá.
Então, eu vou abrir aqui uma como referência para mostrar esse processo de desenvolvimento. Então aí, basicamente, o que a gente tem? Aqui, esses 5 primeiros são os canais de renderização que a gente extrai na hora que faz o render lá dentro do SketchUp com o V-Ray. E aqui é o denoiser que a gente vai usar. Nós podemos tanto trabalhar com o denoiser como o effect result, que são os canais que a gente vai utilizar como base das texturas, da renderização. E aí aqui a gente tem as linhas, que também é um produto da exportação, só que agora do SketchUp, que eu ensinei aquele processo, e aí a gente vai mesclar essa informação lá no nosso Photoshop para fazer a pós-produção. E aí basicamente eu quero explicar como que são esses processos de produção dessa peça gráfica, da parte agora específica da pós-produção. Então eu vou desligar as layers. Basicamente a gente tem a primeira pasta, que é o render base, onde a gente tem esse canal de base, que pode ser tanto denoiser como effect result. Reparem que não é um render muito elaborado, ele é bem simplificado, tá? E aí a gente tem depois as linhas, que ajudam a intensificar essas arestas, esses pontos de contato entre os materiais, que aí a gente faz uma mesclagem para essa composição. Logo em cima a gente tem alguns canais que ajudam na seleção e no processo de trabalho no Photoshop, mas que eles não ficam ligados. E aí a gente tem a pasta de vegetação, que basicamente são essas árvores, esses arbustos, a própria grama. Então isso é uma informação que a gente inclui inteiramente no Photoshop para que a gente ganhe tempo de render e aí faça esses ajustes necessários, tá? Depois a gente tem uma pasta que são as camadas de ajuste. Então a gente tem um conjunto de ajustes que a gente faz que ajudam a dar um contraste, uma coisa mais amarrada, mais unificada para a imagem, que é super interessante. E, por fim, a gente trabalha com o Topaz, que é um plugin que funciona aqui dentro do Photoshop. Tem um vídeo também aqui no canal que eu explico como utiliza esse plugin e ele também ajuda a dar esse sentido de unidade, tá vendo? Ele faz uma diferença considerável e, basicamente, esse é o processo, essas são as etapas para produzir uma perspectiva como essa. Como eu comentei, é um processo simples, rápido, mas que ele passa as ideias da espacialidade de uma forma muito interessante, que você consegue ter uma leitura e uma compreensão do projeto que é muito eficiente. Então a gente optou por esse tipo de representação no concurso que a gente participou. Se você quiser ver e entender um pouco mais sobre esse projeto, a gente também já fez um vídeo sobre esse trabalho, sobre esses processos de desenvolvimento do projeto e das peças gráficas. Eu vou deixar o card aqui em cima. E aí lá eu comento do projeto de uma forma mais ampla, mais geral. Mas essa foi uma das estratégias que a gente utilizou. Foi muito interessante porque acredito que a gente tenha conseguido transmitir essa questão tanto da espacialidade, mas como também da implantação e diversos outros fatores através dessas peças gráficas. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido interessante acompanhar esse processo, essas etapas de desenvolvimento dessa peça gráfica específica. E eu vou ficando por aqui, até os próximos vídeos.